Ok, queridos, boa noite. Aqui são 8h07 da noite na Nova Zelândia e eu estou muito empolgado por hoje. Hoje nós vamos falar ah, sobre a ciência da influência do reino, da autoridade espiritual à gestão exponencial. Parece assim um nome muito difícil, né? Muito lá em cima e tal, mas não, é algo bem prático. E é algo bem simples de entender, mas também é algo muito importante para a gente estar olhando na nossa vida, no nosso caminhar com Jesus, na nossa liderança, ah, e na maneira com que a gente influencia as pessoas. Então, sejam muito bem-vindos, né, a essa jornada comigo. Obrigado por estarem aqui. Ah, e hoje a gente não está aqui só para ouvir uma lição bíblica, tá? Hoje a gente está aqui para ter uma metanoia. Essa é a minha oração, que nós tenhamos uma metanoia, que nós tenhamos uma mudança de mente, uma mudança da nossa maneira de pensar, uma mudança radical na forma como que a gente percebe o poder de Deus e a responsabilidade que nós temos para com o mundo, né? Tem mais gente entrando aqui, eu vou admitindo aqui enquanto a gente vai falando, né? Vou tentar lutar aqui contra a tecnologia, mas é isso. E a gente está nessa escola bíblica, né? O que a gente vai aprender hoje, a minha oração é que ela vai ecoar na sua casa, na igreja, no seu trabalho, enquanto você está cuidando dos seus filhos, enquanto você está falando com a sua esposa, né? Para aqueles que ainda estão solteiros, vai aprendendo aí, vai anotando, a gente vai aprendendo, né? A gente vai crescendo, a gente vai, né? A gente devagarzinho a gente chega lá, tá bom? Mas a realidade, gente, e essa é uma realidade que eu tenho falado com vocês e vocês têm ouvido constantemente. Nós vivemos num mundo, tá? E o mundo que a gente vive, ele é faminto por autoridade. Mas, ao mesmo tempo que ele é faminto por autoridade, ele está saturado de autoritarismo. E a diferença entre os dois é a distância entre o céu e o inferno. A diferença entre autoridade e autoritarismo está entre o céu e o inferno. Como diz o ditado, né? A gente tem um ditado: quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Não é verdade? Mas o que acontece, né? Quando aquele que pode mandar decide servir? E o que acontece quando aquele que tem autoridade suprema sobre tudo decide delegar essa autoridade a seres humanos que estão abertos a falharem, né? A gente vai dividir essa aula em 4 partes. A gente vai explorar o encontro de Jesus com o centurião de Cafarnaum e o milagre da viúva de Naim. A gente vai pegar essas duas passagens, né, que estão em Mateus 8 e em Lucas 7, e a gente vai integrar com uma ferramenta maravilhosa, que são os 7 níveis de delegação do Management 3.0. Eu estou pegando do inglês, gente, porque eu estou perdido aí, eu nem sei se essas ferramentas são muito conhecidas no Brasil. Aí a gente vai transformar essa teologia bíblica em estratégia prática para a nossa vida do dia a dia. Não só profissional, mas ministerial, não só ministerial, mas na nossa casa e na forma com que a gente interage com as pessoas. Essa é esse é o meu coração, essa é o meu desejo mais profundo, que possamos interagir com as pessoas e que essas ferramentas elas possam nos ajudar nessa interação, né? E a minha oração é para que você prepare o seu coração. Se você pegou como que fala, o material que eu mandei, se não eu mando depois, para você seguir
como que fala, a nossa anotação, né, para você ir seguindo junto, mas se não eu mando depois, você pode acompanhar pelos slides, né? Mas, como dizia o famoso pregador, chamado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pastor Tiago, ele estava falando sobre ele, eu adoro o Spurgeon. Ele falava assim: as melhores pérolas são encontradas nas cavernas mais profundas do oceano. E hoje a gente vai mergulhar fundo tanto na exegese bíblica como na gestão. Mas antes da gente começar, lendo em Mateus capítulo 8, do 5 ao 13, eu quero orar. Vamos orar. Feche seus olhos aí, se puder. Paulo, não feche não, que você está dirigindo. Mas vamos orar. Senhor, eu te peço, enquanto eu orava, Senhor, antes dessa aula, eu te pedia, Senhor, eu te peço de novo, que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, Pai. Que o Senhor ministre ao coração de cada um a tua palavra, a tua verdade, a tua vida, Senhor. Que possamos crescer, que possamos estar arraigados e fundados no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que a tua palavra seja o fundamento de tudo que fazemos, Senhor. Possamos nos aproximar de Ti, e que esse seja o momento, Senhor, em que nos aproximamos de Ti. Essa é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, vamos começar falando sobre a anatomia da autoridade e a lógica do reino. Vamos começar lá. Mateus 8, 5 a 13 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, isso acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Né? E depois nós vamos ler Lucas 7, mas por agora, essa passagem ela apresenta um personagem completamente improvável, um centurião romano. Esse centurião romano, ele não era um homem, vamos dizer assim, místico, não era um homem estudioso da Torá, ele era pragmático, ele era o cabeça de 100 homens, né, como diz o centurião, responsável por 100 soldados, um sistema mais eficiente de poder que o mundo já tinha experimentado até aquele momento, que era o exército romano. Quando esse homem se aproxima de Jesus, ele não pede um ritual, ele diz: Senhor, não sou digno de que entre sobre o meu teto, mas diz somente uma palavra, e o meu criado vai ser curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Sujeito à autoridade. E se você parar para prestar atenção, você vai ver a profundidade disso, porque ele não diz eu tenho autoridade, ele diz eu estou sujeito à autoridade. E o Timothy Keller, com uma clareza muito grande, ele sempre nos lembrava de que o reino de Deus, né, o caminho para o reino de Deus é de cima para... Desculpa, o caminho para cima é para baixo, não é um caminho que você vai lá em cima. Para você chegar mais alto, você tem que descer, você tem que caminhar em humildade.
A autoridade espiritual não é algo que você toma, é algo que lhe é confiado quando você se submete a alguém maior. Nesse caso aqui era Jesus. E no grego, ele usou a palavra aqui, a palavra usada é exousia, que é uma distinção técnica, e tem uma distinção técnica, né? Poder, né? Exousia significa autoridade delegada, direito de agir, o direito de ordenar o milagre. Dunamis é o poder bruto, a capacidade explosiva, é a raiz da palavra dinamite, é o poder para realizar o milagre, né? Um é o direito e o outro é o poder, né? A exousia é a autoridade delegada, é o direito ali, né, que Jesus está falando. O centurião entendeu que Jesus não era apenas um mágico com poder de fazer um milagre. Ele era um rei com o direito de exercer a autoridade e curar. E como diz aquele provérbio, né, cada macaco no seu galho, o centurião sabia exatamente qual era o seu galho. E qual era o galho de Jesus? Ele sabia que a sua própria palavra tinha peso em Cafarnaum apenas porque ele estava alinhado com Roma. Se ele desse uma ordem contrária a César, a sua autoridade desapareceria. Da mesma forma, ele percebeu que Jesus era a autoridade perfeita, alinhado com o Pai. Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e por isso as leis da física, da biologia, da paralisia tinham que se curvar à palavra de Jesus. Olha que coisa poderosa, gente. Olha só, que coisa poderosa. O centurião sabia, o centurião creu, o centurião pegou algo que muitos de nós às vezes não pega, sabe? Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Jesus naquele momento podia mudar e hoje ainda pode mudar qualquer circunstância. É a mesma palavra que criou os céus e a terra e disse: haja luz, e houve luz. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa, né? As leis da física, as leis da biologia, as leis da paralisia, as leis da depressão, as leis, né, aquilo que causa doença, tem que se dobrar à palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é poderosa, e nós cremos, nós cremos. E continuando nessa exegese bíblica que a gente está fazendo toda segunda-feira, aqui vem uma das frases mais impactantes desse encontro entre o centurião e Jesus. Olha o que ele fala: eu não sou digno. O Charles Spurgeon ele comentou que a fé do centurião ela era extraordinária precisamente porque estava junto, conectada com uma humildade profunda. No mundo corporativo, no nosso trabalho, no mundo moderno, nós somos ensinados a projetar confiança, a sermos os donos da sala. Quem de vocês nunca assistiu um vídeo sobre a sua postura corporal? Quem nunca assistiu um vídeo, me dá um oi aí para mim saber. Quem nunca assistiu um vídeo como se portar com o seu corpo para projetar confiança? Quem nunca assistiu um vídeo né, que você vai para uma entrevista e você precisa passar aquela confiança? Como que você passa aquela confiança? Como que você, né, nós temos tantos vídeos hoje falando sobre isso. Mas aqui, o Spurgeon, ele está falando diferente. Ele está falando, esse homem que comandava vidas e mortes com um aceno da mão, reconheceu sua total falência diante da santidade de Cristo. A Bíblia diz que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e ser pobre de espírito, acima de ser humilde apenas, ser pobre de espírito é reconhecer a sua total falência de capacidade de ter
e de se manter espiritualmente por aquilo que você faz. Você literalmente é um mendigo espiritual. E aqui esse homem reconheceu a sua total falência. Ah, um líder humilde, olha só isso aqui, um líder humilde pode aprender com qualquer pessoa. O centurião aprendeu sobre o reino observando a sua própria hierarquia militar. Ele não viu contradição entre ser um comandante e ser um servo humilde. No Brasil, a gente tem esse ditado, né? O hábito não faz o monge. O uniforme do centurião não o tornava maior do que Jesus. Ele sabia que por baixo da armadura ele era apenas um homem necessitado da graça. Essa humildade, e isso é importante, gente, isso é uma metanoia. Nós precisamos entender essa metanoia hoje, agora. Humildade não é fraqueza, é clareza. É clareza com relação a Deus, porque nós não somos nada diante dele e nunca seremos, e é clareza com relação aos outros, porque não somos maiores do que ninguém. Sabe quem lidera? É aquele que serve. Jesus veio para servir, os últimos serão os primeiros. É isso que Jesus está ensinando. Humildade não é fraqueza, é clareza. Ele não estava tentando negociar com Jesus baseado nos seus méritos. Ah, os anciãos judeus vieram até Jesus e tentaram, né, colocar os méritos dele diante de Jesus, dizendo que ele era digno porque construiu uma sinagoga. Mas assim que ele chegou, a primeira palavra que ele disse, eu não sou digno, embora ele estivesse profundamente envolvido com as questões judaicas da época, com as questões das pessoas ao redor dele, embora ele não necessitasse daquilo, ele não necessitasse fazer aquilo. Ele disse, eu não sou digno. Ele rejeitou a recomendação baseada em obras e abraçou a petição baseada pela fé. O Timothy Keller, ele fala assim, esse oficial romano entendeu o exclusivismo de Jesus através do prisma do Evangelho. Somos simultaneamente mais pecadores e mais falhos do que ousamos acreditar, e mais amados e aceitos do que ousamos esperar. A sua indignidade não o afastou de Jesus, ela foi o passaporte para o milagre. A indignidade, a humildade, né? O dizer eu não sou digno, eu não sou digno. Isso foi o passaporte para ele. E antes da gente passar para o próximo, para continuar falando, eu quero que a gente olhe para o objeto, né, da fé desse homem, o seu servo. Em Lucas 7:2 diz assim, falando sobre a mesma passagem, diz assim, ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor, o centurião, o estimava muito. A gente lê aqui que o escravo era muito estimado por ele. E no Império Romano, escravos eram apenas fantoches. Muitas das vezes eles eram descartados quando ficavam doentes. A corda, né, ela acaba arrebentando do lado do mais fraco, mas esse centurião se recusou a deixar a corda arrebentar sobre o seu escravo, sobre o seu servo, né? Eles tinham escravos. A verdadeira autoridade nunca é voltada para si mesmo, é para proteção e para restauração. E Jesus, ele se maravilhou, a palavra grega aqui é taumazo, com esse homem. E é fascinante, porque apenas 2 vezes os evangelhos registram que Jesus se maravilhou. Uma vez foi com a fé desse centurião e a outra com a incredulidade do seu próprio povo em Nazaré. Jesus não se maravilhou com a arquitetura romana, com o poder das legiões, ele se maravilhou com um coração que entendeu que o poder de Deus é liberado através da palavra de compaixão. Puxa, que coisa! Ele se maravilhou com o coração
e entendeu que o poder de Deus é liberado através da palavra de compaixão, queridos. E aí a gente vê em Lucas 7, de 11 a 17, diz assim: logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, logo depois da interação com o centurião, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva. Só para dar uma ilustrada, os filhos cuidavam dos seus pais, porque não existia aposentadoria naquela época. Então, os filhos trabalhavam para cuidar, para alimentar, para... Então, a morte de um filho único de uma viúva, de uma pessoa que já perdeu o marido, significava que ela iria viver o resto da vida dela mendigando e passando necessidade. Ao se aproximar, deixa eu ver onde que eu estava. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe, e todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Quero abrir um outro parênteses aqui. Infelizmente, até mesmo infelizmente, dentro da nossa cultura evangélica brasileira, mas não só brasileira, no mundo, fizeram o mercado da fé, aonde curas e libertações são usadas para que pessoas explorem as outras e ganhem dinheiro e vendam coisas para elas, né? Aqui o milagre que Jesus fez teve um propósito: intervir em favor do povo de Deus. Um milagre que veio de um coração cheio de compaixão e que não queria nada em troca. E essas notícias, a Bíblia fala no versículo 17, sobre Jesus, elas se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Quando ele vê a viúva de Naim chorando pelo seu único filho, ele não pede um formulário de oração, ele se move de compaixão e diz: não chores. A autoridade do reino de Deus sempre tem o rosto da misericórdia. Anota isso aí, gente. A autoridade no reino de Deus sempre tem o rosto da misericórdia. Eu tenho uma pergunta para você. Vocês estão usando a sua autoridade, a sua influência para construir coisas grandes para vocês mesmos ou para ir atrás de pessoas que estão necessitadas? Vocês estão mais preocupados com a sua dignidade ou com a liberação da palavra sobre a dor dos outros? Isso é algo que nós precisamos pensar, né? E nós vimos que a autoridade, ela flui de uma submissão e se expressa na humildade. Mas agora a gente precisa entender a mecânica dessa autoridade, como ela se conecta com a nossa vida diária. É muito importante. O centurião, ele fez uma proposta revolucionária. Ele falou: dize somente uma palavra. Dize somente uma palavra. Ele estava dizendo que a presença física de Jesus era opcional. Não precisava. Não precisava. Ele estava dizendo que a palavra de Jesus ela era importante, era imperativa. E no mundo de hoje, a gente está viciado em o que a gente chama em inglês é micromanaging. Eu não sei se alguém tem um termo melhor em português, mas a minha tradução ela falou microgestão. Alguém pode me ajudar aí? Microgestão, micromanaging, tá certo? Fica certa a palavra? Alguém me dá uma ajuda rapidinho? Escreve aí no comentário ou abre o microfone, por favor. Universitários? Ninguém? Então vou ficar. Sim, microgestão. Queremos estar presentes em todas as reuniões. Obrigado, Pati.
todas as reuniões, nós queremos olhar de novo cada e-mail, tocar em cada processo, ah, né? Parece que a gente é dono de padaria, né? Que o olho do dono engorda a gente é dono de uma fazenda de boi. O olho do dono engorda o boi, né? Mas na economia do reino, gente, a confiança na palavra liberada é o que gera milagre à distância. O centurião operava sob um sistema onde uma ordem dada em Roma chegava até a Cafarnaum e era executada como se o imperador estivesse lá. Ele aplicou essa lógica a Jesus. Se eu digo a um soldado, vai, ele vai. Se tu disseres a doença, sai, ela sai. Ele entendeu que a palavra de Jesus carregava a jurisdição do céu sobre a terra. Ah, e, de novo, o Spurgeon, ele fala, toda a honra a este grande imperador, uma vez morto, mas agora para sempre, Senhor do céu e da terra. Esse grande imperador que ele fala é Jesus. Spurgeon, ele viu a fé do centurião como um aqueduto. A graça é a fonte, mas a fé é o cano que traz a água até a gente. Se o cano está quebrado, pela dúvida de que a palavra é insuficiente, a gente acaba, né, a água acaba não chegando. O centurião manteve aquele cano ali, aquele aqueduto intacto, o aqueduto da fé, ao crer que a palavra de Jesus era suficiente. A palavra de Jesus, ela é suficiente. E aqui a gente começa a integrar a nossa ferramenta que eu falei com vocês. Porque por que Jesus elogiou tanto essa relação militar? Essa lógica militar? Que ela é a base para a expansão de qualquer sistema, seja, né, de uma igreja ou de uma multinacional. Se Jesus tivesse que tocar fisicamente em cada doente para curá-lo, seu ministério estaria, né, como que fala? Limitado geograficamente. Mas ao aceitar a fé que opera pela palavra à distância, Jesus valida o modelo de liderança por influência e por delegação. Tem um rapaz que eu sempre gosto de ouvir ele é muito prático, ele já até veio aqui na Nova Zelândia, o nome dele é Craig Rochelle, tem muito material em inglês, assim, muito legal as pregações dele, se você colocar no YouTube, tá lá, Craig Rochelle, você vai gostar. Tem até alguns livros dele, ele fala assim, você pode ter o controle ou pode ter o crescimento, mas você não pode ter os dois. O centurião não controlava cada passo dos seus 100 soldados, é impossível. Ele delegava as tarefas, ele confiava na execução baseada na autoridade que ele dava. E, gente, não só pastores e executivos, mas todos nós, a gente está à beira do burnout porque a gente age como se a gente fosse o único canal pelo qual as coisas acontecem. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Eu tenho um filho de 5 anos e, obviamente, pelo que aconteceu com ele, a questão do câncer e tudo mais, eu acabo sendo... Eu sou aquele pai coruja mesmo, sabe? Eu boto ele para dormir, eu acordo de madrugada, eu checo, eu dou uma olhada, acordo de madrugada, boto ele para fazer xixi. Então, assim, aquele cuidado, né? Boto ele para tomar banho todo dia, né? Abraço ele todo dia, falo eu te amo. Mesma coisa com a Lili. A Lili já está um pouquinho maior, então assim, ela já está mais independente. A Liora é a minha outra filha, tem 10 anos. O Judá tem 5. E hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, eu fui lembrado pelo Espírito Santo. Yuri, você está fazendo tudo pelo seu filho. Ele precisa fazer por ele mesmo, você precisa treinar ele, você precisa delegar, você precisa deixar ele ir. E hoje eu fui com ele, né, eu morro de medo com um negócio de criança e rua, porque a África do Sul, onde a gente morou, era muito perigosa, então eu fico com medo, sabe? Realmente, eu fico com medo de deixar a criança andar sozinho, porque eles roubavam muita criança na África do Sul, né? Tiveram várias vezes que a gente viu situações...
onde a gente estava, tentativa de roubar, entendeu? Gente pegando a pessoa, e eu fico aquilo fica dentro de você. Mas hoje eu fui lembrado, e aí eu falei para ele: Judá, você vai andar, papai não vai te dar a mão, você está na rua, olha só, você precisa olhar e ver, olhar para um lado, olha para o outro, e eu dei um passo para trás, ao invés de ser aquela pessoa que faz tudo, eu comecei a ser o coach, eu estava só ajudando ele a olhar para as coisas que eram importantes. A gente não pode fazer tudo, gente, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente precisa confiar nas pessoas, a gente precisa confiar nos processos, a gente precisa confiar no que Deus colocou no nosso coração. Obviamente, numa situação, vamos dizer assim, todos são líderes da sua própria vida, numa situação em que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Se você não for trabalhar, você não vai ganhar dinheiro, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há coisas na sua vida que você precisa deixar Deus cuidar. Há coisas na sua vida que você precisa dizer não para as pessoas, há coisas na sua vida que você precisa delegar para outras pessoas, e há uma coisa muito importante na sua vida que você precisa priorizar, assim como eu. Você precisa, e gente, eu vou dizer para vocês, do fundo do meu coração, eu preciso muito disso também, aprender a descansar. Aprender a descansar. Nós estamos vivendo num mundo louco, onde a ocupação e o business é o que gera, né, que gera interação, é o que gera like, é o que gera as coisas acontecerem, e a gente começa a correr nesse ritmo, correr nesse ritmo, correr nesse ritmo. Quando você vê, você está à beira de um burnout. Ou não, do outro jeito. Você está viciado em não descansar. Você está viciado em estar ocupado 100% do seu tempo. Você está viciado e você não consegue colocar o seu telefone, né, para baixo. Você não consegue se desligar. Você não consegue. E para sua mente, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa relaxar, você precisa desligar. É importantíssimo. E tem pessoas que se sentem que se elas não estiverem lá, né, não vai acontecer. Mas Jesus ele está nos ensinando aqui que a maior fé é aquela que libera outros para agirem sobre a sua autoridade da visão compartilhada. Isso vem com relação a não viver nessa loucura de micromanaging, de microgestão de pessoas, microgestão de processos, microgestão de tudo. E de uma outra forma também, Jesus ele nos diz, ele nos ensina uma coisa preciosa, que no tempo dele a palavra vai ser liberada e as coisas vão acontecer. Você já ficou sem dinheiro? Essa aí, quem já foi Durango Kid igual a eu, vai saber. Você já ficou sem dinheiro, olhando a conta e dando refresh para ver se o seu salário entrou? Se já, cara, me dá um coração aí, deixa eu saber aqui que eu não tô sozinho, eu não sou o único Durango Kid da família que não sou. Eu fui muito. Hoje, graças a Deus, não tem não tem esse problema, não tem tanto esse problema assim, né? Mas assim, cara, a gente fica assim, é tempo de descansarmos, é tempo de descansarmos, queridos, é tempo de descansarmos. E falando nisso, eu quero introduzir isso aqui, a ferramenta, os 7 níveis de delegação. 7 níveis de delegação. Isso aí vai transformar um pouquinho da maneira com que você faz a sua gestão da sua vida, gestão do seu ministério, gestão do seu trabalho, gestão até das tarefas que precisam ser feitas em casa, tá? E eu não estou falando isso para você, como que fala? Para você delegar tudo para sua esposa, não. Você é casado, você que devia estar fazendo, tá? O marido é o cabeça, é o líder, né? Jesus falou, o líder serve.
Faça mais, queridos. Dê mais de você. Sirva, tenha um coração de servo. Não só em casa, não só com seus filhos, mas na igreja, no trabalho. Sabe, de vez em quando aparece uma oportunidade no trabalho. Seu chefe joga a bola para cima para ver quem vai matar no peito e sair jogando. Obviamente, eu sei que tem pessoas aqui que são muito sérias, que trabalham muito e são muito ocupadas. Obviamente, você não pode pegar todas as bolas e sair jogando. Você precisa deixar, você precisa delegar, você precisa saber o seu limite. Precisa saber impor o seu limite. Mas, às vezes, é necessário que a gente levante, mate a bola no peito e saia jogando. Faça as coisas, né? Ah, essa ferramenta que a gente vai falar, ela foi desenvolvida por um rapaz chamado Johan Apelo, e ele quebra o mito de que delegar é tudo ou nada. Delegar é apenas, ele fala, um espectro. A primeira coisa que ele fala é dizer. Você toma a decisão e comunica ela. Não há discussão, ah, é útil em crises e com gente que você está nessa situação de liderar que são novos, tá? Que você está ajudando. Eu estou falando aqui muito em liderança porque isso é algo que a gente usa muito na liderança, tá? Você fala com a pessoa, olha, você está em casa, vamos lá, eu estou falando com relação a pessoas que você lidera, você está em casa, né? A primeira vez que eu pedi para a Liora tirar a louça da dishwasher, da lavadora de louça, ela reclamou, não, isso, aquilo, e a gente sentou com ela, conversou e falou, olha, você precisa ajudar, a gente precisa trabalhar junto. Então, a gente tem uma dinâmica, né? Com a minha esposa, a gente conversou, né? E não é do tipo chegar e falar assim, ó, não, você vai falar e você vai fazer isso. Não, na verdade, é chegar e pedir, olha, gente, tem isso aqui para fazer. Será que você pode fazer? Né? Essa é uma maneira de você se aproximar da pessoa também. Você não chega e manda a pessoa, né? Ah, a segunda é vender. Você decide, mas tenta convencer todo mundo que a sua decisão é a melhor. Você busca o engajamento emocional. A terceira, terceiro nível de delegação é consultar. Você pede o input de todo mundo, a, a ideia de todo mundo. Espera aí que eu me perdi aqui. A ideia de todo mundo e todo mundo se sente ouvido, mas a decisão final é sua, né? Número 4, concordar. O meu slide ficou sem o 4. Desculpa aí, gente. Concordar. A decisão é tomada em consenso. Você e as pessoas que estão envolvidas tomam uma decisão em consenso e têm o mesmo peso na escolha. A primeira é dizer, né? Falar, você vai e faz isso. A segunda é vender. Você decide, mas tenta convencer a equipe que a sua decisão é melhor, tá? É vender a sua ideia. Você busca o engajamento emocional. Terceira, consultar. Você pede o input de todo mundo e eles se sentem ouvidos, mas a decisão é sua. A quarta, concordar. A decisão é entre todo mundo e todo mundo tem o mesmo peso e entram em consenso na escolha. Eu gosto muito dessa. Aconselhar. Você deixa... Aí, no caso aqui, já é uma questão de liderança, tá? Aconselhar. É quando você tem uma equipe, você tem pessoas que você é responsável e você dá um passo para trás. Aí você aconselha, você deixa que eles decidam, você oferece alguma sabedoria para influenciar na escolha, mas o poder já mudou de mãos. Quer ver como é que isso funciona em casa? Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que saberiam até mais do que eu, mas vamos lá, vamos ver como é que eu faço na minha casa. Judá e Leora. Algo precisa acontecer. E aí eu viro para eles e falo assim, não é sempre não, né? Às vezes a gente precisa ser mais direto com as crianças, mas algo precisa acontecer e eu falo com eles, gente, olha só, eu preciso que essa sala esteja limpa.
Quando essa sala estiver limpa, tá? Aí a gente vai poder fazer uma outra coisa que a gente está planejando. Como que vocês vão fazer? E aí um vira para o outro imediatamente. Eles sabem a visão, eles sabem o que eles sabem o que eles querem que eu faça e eles sabem o que eu quero que eles façam. Mas quem decide como fazer são eles. E eles vão, um fala com o outro, rapidinho o negócio fica, né, pronto. Eles decidem e aí eu deixo a coisa seguir. Aqui vai uma outra, inquirir. As pessoas, né, decidem sozinhos, você apenas pede que eles expliquem a lógica depois para que possa haver um aprendizado com o processo. Tá, eu vou usar de novo um exemplo aqui em casa. Há coisas que precisam ser feitas e a responsabilidade já foi totalmente delegada. Totalmente delegada. A pessoa vai fazer a olhura, o dia dry, o que, né, eu falo assim, delegada, tanto eu como a Dia, a gente é muito tranquilo com relação a isso, sabe? A gente não tem essas inseguranças, né? Eu que mando, você que manda, a gente conversa, e a, a gente conversa, a gente decide, a gente segue tem alguém para entrar aqui, deixa eu colocar aqui. A gente conversa e a gente decide. Mas nesse inquirir, a pessoa decide sozinha como que ela vai fazer. Por exemplo, a Di falou assim, Yuri, a gente precisa comprar. Eu estou em dúvida se a gente deveria comprar uma coisa específica que a gente estava... Na verdade, é necessário. E eu falei para ela, mas e aí? Qual que é o plano? O que está na sua mente? E ela conversou comigo e falou, não, eu estou entre esse e estou entre aquele. Eu falei, não, tudo bem. Seu plano é muito bom. Vamos seguir o seu plano e vamos ver o que acontece durante o processo, né? A gente ia comprar um remedinho para as crianças, para ajudar no dia a dia. Vamos ver como é que o processo, como que acontece. E aí ela parou, pensou, demorou um pouquinho, e aí eu falei para ela, pode seguir, depois me fala, né, e a gente vai junto, adaptando, vendo como é que funciona, a gente vê. E ela falou, não, beleza, e foi. Não sei se esse exemplo foi muito bom ou não, mas eu estou tentando aqui, né, dar exemplos. Mas a lógica, né, é que a pessoa decide sozinho. E aí, o sétimo, sabe qual é o sétimo? A gente falou sobre dizer, vai lá e faz, vender. Você tenta convencer as pessoas ao seu redor em que você tem influência, que a sua decisão é melhor, você busca o apelo emocional, consultar, você pede o input de todo mundo, as pessoas se sentem ouvidas, mas a decisão é sua, concordar, todo mundo concorda, entra em consenso, e às vezes não acontece, tá? Às vezes é difícil acontecer isso aí, mas a equipe tem o mesmo peso na escolha. Às vezes é necessário até dar um passo para trás e você sair para que eles resolvam qual é o consenso, o que é melhor. Porque se você disser, a pessoa às vezes não vai para ouvir o que você está dizendo, mas não vai ter essa conversa, né? Aí aconselhar, você deixa que as pessoas decidem, mas oferece sabedoria para influenciar na escolha, o poder já mudou de mãos. Inquirir, as pessoas decidem sozinhas, você pede para que elas expliquem a lógica, o processo, né? E aí delegar, é confiança total. Decidem e executam. Você não sabe dos detalhes que acabam entulhando o seu cérebro, né? Vai devagar que se vai longe, né? Você não vai pular com uma pessoa de um nível 1 para o nível 7. Você vai começar no nível 1, você vai passar para o nível 2, você vai, né? Você vai passando, você vai conhecendo, você vai confiando, você vai sabendo, e dentro dessa realidade você começa a delegar, você começa a treinar, você começa a puxar, você começa a deixar. Hoje, por exemplo, eu chego em casa, as crianças já sabem, direto para o banho. Não tem Peppa Pig, não tem porquinho dentro de casa. Vai todo mundo tomar banho.
Hoje eu já não preciso falar mais nada. Um já vai no banheiro de cima, o outro já vai no banheiro de baixo, já sai já direto para fazer o dever de casa, acabou as coisas, vamos brincar. Bota o telefone, a gente janta junto, bota o telefone do lado, joga uns negocinhos, conversa, não é sempre que a gente consegue, mas a realidade é essa. A realidade que a gente vive, que a gente tem é essa. E essa é uma estrutura, né, de autoridade, e esses são níveis de delegação. Ah, mas vamos olhar para o laboratório da vida, como que as maiores organizações do mundo e os ministérios mais frutíferos acabam aplicando esse princípio. É isso que eu quero te mostrar. Agora, vamos dar uma olhada aqui em 4, né? E depois a gente vai olhar um processo bíblico. Vamos olhar Netflix, Amazon, Spotify e Volvo. A Netflix é liderança por contexto, nível 7. Férias e despesas sem aprovação prévia. Spotify, Squads and Tribes, nível 5 e 6. Alinhamento com autonomia. Amazon, Two Pizza Teams, nível 6 e nível 7. Equipes pequenas e autônomas para evitar burocracia. E Volvo é uma empresa sem chefes. Nível 7, radical. Funcionários escolhem os seus projetos. Olha só. As organizações inovadoras movem a decisão para onde está a informação. Mas vamos lá. Netflix. Liderança por contexto, não controle. A Netflix revolucionou o RH ao eliminar políticas de férias e aprovação de despesas. O CEO, Reed Hastings, opera no nível 7, que é de delegar por quase tudo, para quase tudo. Ele diz: eu me orgulho de tomar o menor número possível de decisões. Isso é loucura, né, gente? Olha só. A regra de ouro lá é assim: haja no melhor interesse da Netflix. Eles não contratam seguidores de regras, mas jogadores de elite. Se o líder tem que decidir o que o funcionário gasta em um almoço de negócios, ele está perdendo o tempo que deveria ser gasto na visão de longo prazo. Amazon, a equipe de 2 pizzas. Jeff Bezos implementou uma regra de ouro para manter a agilidade. Nenhuma equipe interna deve ser maior do que o necessário para ser alimentada por 2 pizzas. Por quê? Porque quando maior a equipe, maior a burocracia e menor é a autonomia. Essas pequenas equipes têm autoridade de nível 6 e 7 sobre os seus serviços, né, sobre aquilo que eles têm que fazer. Elas são donas do início ao fim. Isso evita o efeito que eles chamam de Rilgerman, onde a produtividade individual cai conforme o grupo cresce. Na Amazon, delegar autoridade ao combustível para a máquina de invenções. É assim que eles funcionam nos seus níveis mais acima. Obviamente, a gente não está falando de delivery de food, de comida, a gente está falando né, de pessoas responsáveis por projetos. A Spotify organiza os seus engenheiros em times, né? São times multinacionais e autônomos. Cada time decide a sua própria metodologia de trabalho e o que priorizar em seu pedaço do produto. A liderança mais senior, né, ela atua no nível 5, que é aconselhar, garantindo que todos os times estejam alinhados com a missão global, mas sem interferir no como. Né? Isso cria uma cultura onde o fracasso é um experimento e o aprendizado é rápido. E eu vou dar só uma paradinha aqui, gente, porque isso aqui é muito importante também. A gente vê o fracasso como o fim do mundo, e isso geralmente tem a ver com a gente crescendo, né? A gente fazia besteira, tomava um cacetão. Quem já apanhou de vara sabe. Aquela varinha fininha passa. Se correr, vai ser pior. Se correr, vai ser pior. Era melhor passava correndo igual uma flecha. Tomava uma e ficava de boa.
Não é verdade? Ó, a Paty está falando, é verdade. Se correr vai ser pior. Quem nunca ouviu essa frase é Gen Z, né? É a geração mais nova, né? Hoje em dia ninguém faz mais isso aí não acontece dificilmente. Ah, acho que graças a Deus, tirando alguns abusos, graças a Deus todos sobreviveram, né? É, o fracasso, ele não é o fim do mundo, gente. O fracasso, ele é normal. O errar, ele é normal. O que não é normal é você viver no fracasso. Aí é outra coisa, não é isso que eu estou dizendo. Não é normal você viver errando o tempo todo. Mas o erro, quando você tem uma reflexão própria, ele se torna algo que você aprende e dali o seu aprendizado se torna rápido, né? E aí a gente vai passar para a Volve Corporation, a empresa sem chefes. A criadora do Steam levou a delegação ao extremo absoluto. Não existem gerentes, os funcionários têm mesas com rodinhas para que possam se mover fisicamente para os projetos que acharem mais importantes. Eles operam num nível 7 constante. Embora isso traga desafios de coordenação, o nível de engajamento e inovação é inigualável. Eles votam com os pés. É a personificação corporativa da frase do Craig Rochelle que eu falei para você, né? Se você delega a tarefa o tempo todo, você cria seguidores. Se você delega autoridade, você cria líderes. Se você delega tarefas o tempo todo, você cria pessoas que estão o tempo todo dependentes de você, sendo dentro da sua casa, sendo dentro do seu trabalho, sendo na sua esfera de influência, sendo no seu ministério. Mas se você delega autoridade, você cria líderes. Talvez eu até mande um pouquinho mais tarde, eu não estou com ele aqui, também a gente não pode se estender muito, um material sobre isso especificamente, sobre como a gente, em vez de delegar tarefas, a gente delega autoridade, como que a gente chega nessa realidade. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre um caso ministerial de Atos, capítulo 6. Você pode ver no slide aqui, tinha uma crise, né, que era o crescimento rápido, gargalo centralizado ali. A igreja cresceu muito, tinham viúvas gregas sendo negligenciadas, as judias estavam sendo beneficiadas, os apóstolos eram poucos, não tinham muitos trabalhadores, e aquela crise ali tirou os apóstolos do lugar da onde eles deveriam estar, que era o de pregar o evangelho. Mas havia uma necessidade urgente e importante, que era a questão das viúvas. A solução não foi trabalhar mais, mas foi delegar às autoridades. Criaram os diáconos, né? Nível 4, critérios, e nível 7, execução. Qual foi o resultado? A palavra se espalhou, os discípulos se multiplicaram, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Então, assim, o número de discípulos ali se multiplicaram grandemente depois disso. E os apóstolos focaram depois na oração e na palavra, né? E aí fluía cada um no seu lugar. Um homem chamado Jeffrey Wallace, ele pontuou da seguinte maneira: a delegação no ministério é uma forma de mordomia de dons espirituais. Se você faz tudo sozinho, você está enterrando os talentos das pessoas ao seu redor. No reino, uma autoridade apoia a outra para que a face de Cristo seja vista por todos. No reino, uma pessoa dá suporte à outra para que ela cresça, mas também para que ela faça, para que Cristo seja visto na sua multiforme sabedoria por todos. Nós precisamos parar de depender somente dos pastores, nós precisamos parar de depender somente dos líderes, nós precisamos urgentemente entender na nossa vida, no nosso coração, na nossa realidade, uma coisa importante, que é que todos nós fomos chamados. Jesus morreu
E ele nos deu dons a todos nós, nos deu dons espirituais para todos nós, e ele nos deu um chamado, uma escolha. Ele nos chama de sacerdotes santos, sacerdotes. 1 Pedro 2,9, agora eu me confundi. Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados. Nós somos chamados. Eu gostaria muito que você escrevesse, se você pudesse, no chat aí. Escreve isso, nós somos chamados. Ou repete baixinho, aí onde você está, e fala, nós somos chamados. Eu sou chamado. Aonde eu estou servindo? Aonde eu estou impactando? Quando você começa a servir, há algo que é transformado no seu coração, queridos, algo transformado no seu coração. Esse entendimento colocado em prática, ele transforma a sua maneira não só de pensar, mas a sua maneira de viver. Amém, Pati? Amém, Rogério? Nós somos chamados. Amém, amém, amém e amém. Ela muda a sua maneira de viver. Porque a partir do momento em que você começa a servir e Deus começa a te usar, toda a oportunidade é um testemunho. Toda oportunidade é uma mão profética de Deus que você coloca naquele lugar e vidas são transformadas. Por exemplo, eu estou fazendo um mestrado agora, estou atolado de coisa para ler, atolado de homework, atolado de assignment. Cara, mas eu fui para a universidade, eu botei logo Chosen, A Lot Can Happen in 3 Days, Jesus is King, tudo na minha camisa. E ali, você sabe que é um ambiente contra cristãos, né? Então, já no primeiro dia, teve um professor lá que virou para mim, eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê. Falou assim, você pode abençoar a comida? Aí eu falei, é agora. Eu abençoei a comida, abençoei os professores, abençoei a sala de aula, abençoei, falei, Senhor, a vida deles é tua, dá a tua presença para eles. E aí eu acabei de orar, entreguei o microfone, a sala inteira aplaudindo. Falei, cara, glória a Deus, é isso. E aí 3 ou 4 cristãos assim vieram no cantinho e falaram, poxa, eu gosto muito da sua camisa. Mas enquanto eles falavam comigo, eles falavam baixinho. Gente, é tempo de nós entendermos, e isso não pode ficar na teoria, isso precisa ser uma realidade de vida. Não é o seu título. Você não precisa ser ungido pastor. Você não precisa ser ungido pastor para você ir. A unção é um reconhecimento daquilo que você já está operando. Você entendeu? Você entende isso? O que você está operando? Em que unção que você está operando? Porque é o que eu vou reconhecer na sua vida. Cara, e eu vou te dizer, olha, eu tenho bastante estudo, né? Assim, eu estudei bastante, eu tenho 2 universidades de teologia, eu tenho mais alguns cursos, tenho curso de liderança, tenho isso, tenho aquilo, e eu sou completamente ciente que eu não sei nada, que eu não posso nada, mas eu sou ciente de uma coisa, é Deus que me dá sabedoria divina. Eu não posso nem caminhar na minha própria força, não dá. Ele nos leva, ele nos usa. Você precisa se disponibilizar. Aonde você está servindo? Sabe aonde você precisa servir? Eu vou te dizer exatamente onde cada um aqui precisa servir. Vamos lá. Bárbara, Beto, Isabel, Larissa, Marcos, Pati, Paulo, Shirley, Zamiele, um beijão para Zamiele. Manda um beijão para o maridão também. Fala para ele que estamos aqui. Ele pode me ligar se ele quiser. Se ele estiver ouvindo aí, manda um beijo para ele. Vou te dizer aonde você tem que servir. Em todos os lugares, aonde você vai, Cristo vai contigo, porque Ele mora dentro de você. Esse poder de Deus, o poder que criou pela palavra os céus e a terra,
Ele mora dentro de você, cara. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de você. E olha, isso me emociona profundamente, porque o Deus Criador dos céus e da terra, ele mora dentro de mim. Eu não sou digno, mas, Senhor, pela tua palavra, eu creio, pela tua palavra, Senhor. Eu creio pela tua palavra, eu serei movido em compaixão até mesmo por aqueles que a sociedade rejeita. Eu serei movido em compaixão, ainda que eles não queiram me ouvir pregar, eu vou ser amigo deles, eu vou servi-los. E no momento oportuno, eles vão me perguntar por quê? Por que você está me servindo? Você vai dizer, porque eu te amo, porque Jesus me ama. Se Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Nós precisamos viver essa realidade, queridos. O Timothy Keller, eu gosto muito dele. Se vocês não estão fazendo a leitura do livro com a pastora Natália, ela vai pegar outro livro do Timothy Keller. Por favor, né, façam parte disso aí, crescimento, se você puder. Eu sei que a vida é ocupada, mas conecte-se, é tempo de crescer. Vocês são árvores frutíferas, vocês são árvores que darão fruto e sombra para muitos. Né? Daqui dessa classe, dessa igreja da Nova Zelândia, sairão líderes que vão tocar as nações, que a palavra de Deus será pregada às nações através de vocês, através do seu compromisso, através da sua fidelidade de dizer, Senhor, eis-me aqui. O Timothy Keller, ele falou que muitos líderes resistem a delegar porque o seu trabalho se tornou a sua identidade. Se eu não for indispensável, quem eu sou? Mas o Evangelho nos liberta da necessidade de sermos os heróis da nossa própria história. Jesus é o herói. Nós somos os mordomos. Se você não consegue delegar, a sua identidade pode estar baseada no sucesso e na aprovação, e não na graça de Deus. O seu ministério, a sua vida pode estar baseada e você pode estar vivendo esse estresse todo porque você tem medo de falhar e você está vivendo aquilo, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter aprovação. Mas Jesus está dizendo para você, olha só, eu sou o herói, eu sou o dono da igreja, sou eu que faço a obra de Deus. Sou eu e sou eu. E acabou. Ele é o cabeça da igreja, queridos. Essa é uma verdade que eu tive que aprender, sabe? No meu ministério, na minha vida. Ele é o cabeça da igreja. Nós não somos os donos. Nosso caminhar com ele precisa ser um caminhar de intimidade, um caminhar onde a gente deixa a presença dele se manifestar, onde muitas das vezes a gente precisa questionar a nossa própria agenda e sermos sensitivos à agenda do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos orar, né? Parece que a nossa igreja está bem ocupada, mas eu quero te chamar também. Temos oração na igreja na quarta-feira, cara. A gente precisa orar, a gente precisa andar com os joelhos no chão, a gente precisa se conectar, a gente precisa caminhar juntos. A sua identidade não está naquilo que você faz, a sua identidade está em quem te ama, em quem te chamou. Você é amado do Senhor, independente do que você faça. O centurião estava tão seguro da sua posição sob a autoridade de Roma que ele não precisava da glória da cura. Ele apenas queria que o servo fosse curado. Ele apenas queria que o servo fosse curado, né? Apenas queria que o servo fosse curado. É necessário que nós possamos alinhar
a nossa vida, porque é a chave para a manifestação do milagre, é a chave para a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Essa é a chave. Essa é a chave. Jesus disse ao centurião: vai e como creste que seja feito. E o servo foi curado naquela mesma hora. O milagre não foi fruto de um esforço gigante, mas de um alinhamento perfeito. Ah, no contexto, né? A gente tem esse versículo, né? Desse versículo, ó, esse ditado, né? Eu gosto de pegar esses ditados assim e colocar porque eles ficam de uma forma muito prática. A gente tem esse ditado que fala: Deus ajuda quem cedo madruga, né? No contexto aqui de autoridade, madrugar significa colocar sob a autoridade de Deus antes de tentar exercer autoridade sobre todo mundo. Se você é um marido que não se submete a Cristo, não espere que sua casa flua. Se você é um empresário que desonra as leis e as autoridades, não espere que aqueles funcionários seus sejam íntegros. A autoridade ela é um fluxo, né? Descendente. O centurião sabia que se ele se rebelasse contra o tribuno, seus soldados se rebelariam contra ele. Romanos 13 nos lembra que não há autoridade que não venha de Deus. Quando você entende a sua posição de servo, de liderança, e que isso, servir aos outros, é um mandato divino, você para de tentar controlar as pessoas e aí você começa a inspirá-las através do seu próprio exemplo, da sua própria submissão a Deus. A submissão a Deus, mais a delegação aos outros, né? Onde você os inspira, é uma multiplicação da glória de Deus. Deus se multiplica, Deus usa as pessoas. Uh, Obrigado, Senhor. Obrigado. O centurião, ele voltou para casa, né? Encontrou seu servo de pé, não precisou suar, gritar, manipular, ele apenas creu na autoridade incomparável de Jesus. Como, como pessoas de influência, muitas das vezes a gente quer impactar o mundo com palavras de persuasão, de sabedoria humana, de impacto, mas o que o mundo precisa, o que o seu trabalho precisa, o que as pessoas ao seu redor precisam, o que a igreja precisa, é de líderes, de pessoas que entendam o poder da palavra, liderada com integridade. As decisões que você toma hoje vão determinar a história que você vai contar amanhã. É necessário o fundamento da integridade. Que história que você vai estar contando daqui a 10 anos? Há muitos anos atrás, eu larguei tudo, larguei um emprego bom, que eu senti o chamado de Deus, sabe? Botei uma mochila nas costas e fui para a África do Sul. Cara, quanto alinhamento na obediência, quanto alinhamento. Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma família, Deus me deu um ministério, Deus me deu igrejas para cuidar, Deus me deu histórias para contar, Deus me deu pessoas para servir. A palavra diz em Marcos, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Esse id, ele é contínuo, não é algo, eu vou amanhã, ou eu vou depois da manhã, é id todo dia, todo dia, todo dia. A história de alguém que centraliza tudo e morre exausto, é uma história de alguém que morre exausto num deserto de processos. Mas a história de alguém que, como centurião, reconheceu a sua indignidade, submeteu-se ao rei e viu milagres acontecerem através das mãos das pessoas que ele capacitou, né? Das pessoas que ele delegou. Essa é a história que nós temos que viver.
A maior prova da autoridade de Jesus não foi a cura de um servo, mas foi a sua morte na cruz. Ali o Rei do Universo se submeteu à autoridade da morte para que nós pudéssemos ter a autoridade sobre o pecado, para que nós tivéssemos vida. Ele é o único líder, vamos dizer assim, que perdeu o controle para nos dar o reino. Ele se entregou, né? E nessa semana eu quero te desafiar, né? É tirar um pouco do seu cavalinho da chuva, do ativismo religioso, do controle centralizador, e eu quero que você identifique uma área onde você tem sido o gargalo, né? Escolha alguém dentro da sua esfera de influência, seja seu filho, seja seu colega, seja quem for, e suba um nível na escala de delegação. Se você está no nível 1, vai para o nível 2. Se está no 2, vai para o 3. Tenta o 5, né? Você vai devagarzinho, né? Água mole em pedra dura, até que tanto bate até que fura, sabe? A persistência em delegar, em confiar, mudará a cultura da sua vida, mudará a realidade da sua vida, mudará a forma com que você vê as coisas, né? Eu vou lembrar de novo aqui, eu estou voltando aqui para ver. A primeira é dizer, né? Você vai e faz isso. A segunda é vender. Você decide, mas tenta convencer todo mundo que a sua decisão é melhor, com aquele engajamento emocional, né? Terceira é consultar, você pede a ideia de todo mundo, né? Mas você ainda decide. Em cada uma dessas áreas, você vai passar por elas, enquanto você caminha nessa delegação, nessa capacidade de delegar, de confiar nas pessoas. Aí vai concordar, né? A decisão é tomada em consenso, a equipe, todo mundo tem o mesmo peso na escolha, aí depois você deixa que eles decidam, você oferece sabedoria, né? O poder já tinha mudado, já muda de mão aqui, aí inquirir, as pessoas decidem sozinhos, e você pede para que eles expliquem o que eles vão fazer, para aprender um processo, e aí delegar, as pessoas decidem, executam, né? Você já sabe, a pessoa já sabe e já vai alinhado. Você não precisa fazer tudo, você não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você é chamado por Deus para fazer diferença. Amém? Eu acho que por hoje é só. Passei um pouquinho da hora de novo, mas é impossível trazer tanto conteúdo com tão pouco tempo. E o desafio fica: sobe, pega o material que eu mandei lá na EBD, se você não está lá, depois pede para mim separado, eu vou mandar para você, dá uma olhada, porque lá está tudo explicadinho, direitinho, bonitinho, como que você vai passar por esses processos, como que você vai crescer, e na semana que vem a gente vai continuar com uma ferramenta nova, continuando o nosso crescimento, né? Continuando o nosso crescimento ministerial, profissional, familiar e espiritual também. E o que eu quero que você leve junto com você é isso, que a maior prova de autoridade não foi a cura. As pessoas às vezes ficam andando atrás da cura, né? A maior prova de autoridade não é a cura, a maior prova de autoridade é a cruz. Jesus perdeu o controle, se submeteu à morte para nos dar o reino. Quem delega com sabedoria vai mais longe. Quem confia em Jesus, amém? E aqui eu deixo você na paz do Senhor. Eu vou parar o nosso recording para... Só me dá um minutinho aqui na minha tecnologia e eu vou abrir para perguntas, mas primeiro eu vou parar o recording. Deus abençoe aqueles que estão no YouTube, que assistiram a gente. Semana que vem estamos juntos de novo. Deus abençoe.